Minhas irmãs e meus irmãos, um motivo comum nos une nesta noite de domingo, dia do Senhor, para, junto à vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, celebrarmos também a vitória dos bacharéis em Direito da PUC Minas deste primeiro semestre de 2022. É justo e necessário que, após 5 anos de estudos, provas, trabalhos, aprendizados e convivência, fazermos esta pausa para render a Deus graças por toda essa experiência de alegrias e tristezas, de angústias e esperanças, de dúvidas e certezas. Digo isso por experiência pessoal, porque eu também sou filho da Faculdade Mineira de Direito, da PUC, tendo também vivido essas alegrias e desafios das salas e dos corredores do saudoso Prédio 5. Saudoso para mim, não sei se para vocês já é, né? Mas hoje, nesta celebração que marca a conclusão da graduação de vocês, nos reunimos em torno a esta mesa da Palavra de Deus e da Eucaristia, para meditarmos sobre a justiça divina. Nesta mesa da palavra, somos formados na escola do direito divino, instruídos e governados pela lei da sua palavra, que ilumina e dá sentido para a nossa vida. Naquela mesa, ao recebermos um pedaço do mesmo pão, aprendemos pela prática as virtudes que a justiça deve promover: a igualdade, a solidariedade, a dignidade e a paz. Ali partilhamos o pão eucarístico para aprendermos a lá fora partilharmos o pão nosso de cada dia. Dividimos aqui o pão da vida para aprendermos a dividir na vida o pão. Aqui, portanto, Deus nos alimenta pela palavra e pela Eucaristia. Mas aqui, igualmente, Ele também nos dá fome e sede de justiça. Porque o alimento que aqui recebemos, paradoxalmente, alimenta em nós a fome e a sede de justiça. A justiça promovida no mundo é o que realmente agrada a Deus. Foi isso que escutamos na primeira leitura, na profecia de Amós. Buscai o bem e não o mal. Odiai o mal, amai o bem. Restabelecei a justiça. E aí Deus diz sobre aquilo que realmente o agrada, através do profeta Amós. Ele afirma que sem o compromisso com a justiça, as celebrações, as festas em sua honra, o aborrecem. Os cultos e sacrifícios o desagradam. O canto, o som dos instrumentos soam como balbúrdia, um ruído incômodo aos seus ouvidos. E então ele declara: o que eu quero é ver o direito brotar como fonte e a justiça correr qual riacho que não seca. Se vocês estavam atentos, perceberam que este versículo, Amós 5:24, foi o refrão do canto de entrada da nossa celebração. Escutemos mais uma vez. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito, dar mais vida pra vida. Este é o desejo de justiça presente tanto no direito natural quanto no direito positivo, visto que assim está esculpido na norma constitucional programática constante do artigo 3º e seus incisos da nossa Lex Mater, a Constituição de 88.
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Cumprir tudo isso, portanto, não se trata de uma ideologia político-partidária ou de um plano de governo, mas é meta do Estado e de seu povo, visto que se trata de um comando constitucional. E, além disso, para nós que cremos, é desejo de Deus, pois é expressão do amor. Entra assim a segunda leitura que escutamos de Paulo aos Gálatas, numa belíssima síntese que todos os operadores do direito deveriam carregar sempre. Toda a lei se resume ou se plenifica no amor. Nisso consiste a perfeição da lei de Deus, e é por isso que ela dá alegria ao coração, como cantamos no Salmo: a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É perfeita e dá alegria ao coração porque é legislada no coração de Deus, que é por amor. E essa lei do amor foi personificada, ou poderíamos dizer em termos jurídicos, foi positivada na pessoa de Jesus. Jesus é a lei do amor de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Ele revolucionou a história da humanidade não pelas armas, não pela violência, não pela força, mas a partir desta que é a verdadeira lex fundamentalis, que é a lex amoris, a lei do amor, sob a qual todas as outras devem se fundamentar. Data maxima venia a Hans Kelsen e aos constitucionalistas, mas o verdadeiro vértice da pirâmide normativa não é a Constituição, mas o amor. Pois o dia em que uma Constituição ou qualquer outra lei afrontar o amor, ela será injusta. Isso porque o conceito de justiça divina perpassa necessariamente o amor. Diferentemente, por exemplo, do conceito aristotélico presente na Ética Nicômaco, onde justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Se essa fosse a lógica da justiça praticada de Deus para conosco, meus irmãos e minhas irmãs, estaríamos perdidos. Sabedores de que não somos merecedores por nossos inúmeros limites e fragilidades, de tanto cuidado e da misericórdia infinita do Senhor nosso Deus, ainda assim, Ele está sempre disposto a nos perdoar, nos acolher de volta, porque nos ama. Assim, Ele não nos dá apenas o que nos é devido, mas nos dá até mesmo aquilo que não o é, aquilo que não merecemos, aquilo que só o amor pode dar. Esta é a justiça de Deus. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer, este é o escândalo da cruz, que para o mundo parece loucura, daquele que do alto dela perdoa seus algozes. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. A justiça divina conclama a amar os inimigos, a rezar por aqueles que nos perseguem, a dar a outra face, a perdoar infinitamente. E para concluir, essa justiça divina, fundamentada na lei do amor, deve fecundar a justiça dos homens. Foi o que escutamos no Evangelho. Os mestres da lei apresentam a Jesus uma mulher flagrada em adultério e dizem para ele: a lei manda que nesse caso ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Notem que estava já presente o princípio da legalidade, uma lei anterior definindo um crime, o adultério, e a cominação da pena, o apedrejamento. Os mestres da lei apresentam a Jesus o juízo de adequação típica pronto. E tu, o que dizes? Eles queriam que Jesus dissesse para que não se fizesse aquilo, como para acusá-lo de obstruir a justiça, sendo que, na verdade, Jesus dá pleno cumprimento à justiça.
Ele então, em todo o seu amor e sabedoria, responde: quem não tiver pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E o Evangelho narra que após dizer isto, Jesus se inclina e começa a escrever no chão, na areia, com o dedo. Mas não diz o que ele escreveu. Nesse sentido, a tradição cristã entendeu este gesto de Jesus a partir do seu contexto, que Jesus escrevia no chão os pecados daqueles que queriam apedrejar a mulher. Ninguém lança a pedra e começam a sair um a um, até que a mulher fica sozinha com Jesus. Todos foram embora, restando ali, como afirma Santo Agostinho, somente a mísera e a misericórdia. A misericórdia, que é Jesus, diz então à mísera, à pecadora: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. A justiça divina se cumpriu. A lei do amor foi aplicada. Isso é o que nos dá esperança, porque na última instância do tribunal divino, como afirma São João da Cruz, seremos julgados pelo amor. Esta é a lei de Deus. O lema da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, inspirado no Salmo 119, é Lex Tua Veritas. A tua lei é a verdade, a lei de Deus é a verdade. Assim, caríssimas irmãos e irmãos, como operadores e operadoras das leis humanas, mas conhecedores da lei de Deus, comprometam-se hoje diante dele, diante dos amigos, familiares e da sociedade, com a verdade da lei de Deus, que é o amor. E que Deus os ajude nesta sublime missão.